Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção, entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando sua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Irmãos, muito boa noite para você. Nós estamos aqui nessa quinta-feira, pela manhã, gravando esse vídeo para as nossas reuniões de oração, que será assim, né, a partir de então, até que possamos reunir presencialmente. E oramos para que esse tempo seja breve, né, para as nossas vidas, porque com certeza
encontrar aqui com os irmãos e poder orarmos juntos é um privilégio incomparável. E eu queria compartilhar com você sobre um texto que eu acho muito importante, para esse momento, que fala sobre a oração, que é uma parábola que Jesus Cristo contou sobre o juiz iníquo. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Meus irmãos, é muito impressionante como essa pergunta fala aos nossos corações. Essa pergunta de Jesus, ela é contada, como vocês perceberam, no final dessa parábola do juiz iníquo, para nos ensinar sobre o dever de orar e nunca desistir. Muitas vezes nós temos aqui, nesse tempo de oração, na nossa igreja amada, a 8ª Igreja Presbiteriana, e eu até louvo a Deus pela vida do Júnior como líder desse ministério, que tem assim, se disposto mesmo para liderar, para estar junto, para estar organizando, para estar realmente levando a igreja a um tempo de oração. Também agradeço aos demais irmãos intercessores que têm dado a sua vida pela intercessão. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Continuemos a fazer isso, porque certamente Deus tem visitado a igreja nesse tempo, tem nos contemplado com toda sorte de bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não vamos esmorecer, vamos continuar na linha de ataque, como aqueles que se colocam na brecha para interceder por aqueles que sofrem, como também para agradecer por aquelas pessoas que recebem bênçãos o tempo todo, e nós somos testemunhas disso aqui em nossa amada igreja. Essa passagem, ela me chama a atenção porque ela fala exatamente disso, de como a gente deve continuar fazendo aquilo que de fato é importante. Até porque, irmãos, a oração, no nosso entendimento, segundo a palavra de Deus, não é uma demanda diante do Senhor. As pessoas pensam que orar é uma atitude de demanda que eu preciso fazer para receber. E aí, se você não faz, você não recebe. Olha só o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós já fomos contemplados. Então eu não oro para receber. Eu oro porque eu tenho que ter a consciência do que eu já recebi. A minha oração não é para convencer Deus que Ele tem que fazer alguma coisa. A minha oração é para que eu seja eu mesmo convencido de que Deus já fez todas as coisas em Cristo Jesus. E eu já alcancei, segundo Ele, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida espiritual. Então, somos contemplados por Deus, fomos visitados por Deus com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus em todo o tempo e o tempo todo tem olhado para nós com olhar de misericórdia, com olhar de graça e nos contemplado com a sua bênção grandiosa. Aliás, Jeremias fala que nós não somos consumidos, porque Deus nos visita todas as manhãs com a sua grande misericórdia. As misericórdias do Senhor, diz a palavra, são a causa de nós sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã a nosso favor. E o profeta diz: grande é a fidelidade do nosso Deus. Então, esse texto me ensina, me encoraja a continuar orando. Essa viúva, ela batia na porta daquele juiz todos os dias para que a sua causa fosse resolvida. E ele era uma pessoa que não temia a Deus e ele não respeitava homem nenhum. E ele, a um certo ponto, ele resolve resolver a causa daquela mulher. Porque ele disse assim: olha, se eu não resolver
eu posso ser lá na frente molestado por essa mulher. Então ele resolve a causa daquela mulher e Cristo usa este exemplo para dizer assim, olha, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A minha fé que eu recebo de Deus não é uma fé para receber. A fé é dom de Deus. A fé que Deus me dá é uma fé para ter. E essa fé, ela só tem sentido na relação quando eu exerço a minha fé na direção do outro. Ora, se eu tenho uma fé somente voltada para mim mesma, ela não contempla a relação do todo, mas ela olha para mim. É uma fé egoísta. E essa viúva, ela buscava uma causa. E nós sabemos que hoje, do ponto de vista espiritual, psicológico, emocional, físico, há muitas situações a serem resolvidas, doenças crônicas que se instalaram aí e que não se resolvem facilmente, doenças emocionais, psicológicas, principalmente a questão do pecado, que muita gente continua vivendo nele, não quer largar o pecado e não quer voltar-se para Deus. E nós estamos aí o tempo todo buscando para que Deus possa ter misericórdia da nossa terra. Eu lembro de uma passagem que está lá em 2 Crônicas, que fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz a palavra, eu ouvirei toda a oração que se fizer neste lugar e sararei a sua terra. Nós queremos a cura de Deus. Nós desejamos ansiosamente que Deus manifeste graça em meio a essa pandemia. E Deus tem manifestado. Deus continua atuando, continua operando, continua realizando milagres, sinais e prodígios. Queridos, o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então, num período de crise que se instalou, a cadeira do governo naquele momento estava vazia. É como se a nação estivesse sem direção. E Isaías vai ao templo e ali ele vê o Senhor. E Deus mostra para Isaías, o profeta, que os céus governam, que Deus continua assentado em um alto e sublime trono. Deus não desistiu de nós, dessa igreja, do seu povo. Certamente Deus nos visitará. Eu creio que no tempo próprio dele, segundo a sua vontade soberana, todo esse vírus e a situação toda será um passado distante para nós. Mas Deus quer ver nesse momento, no meio do seu coração, a atitude na oração. Temos realmente orado, irmãos? Temos pagado o preço por isso? As madrugadas, de manhã, à tarde, não importa o horário. Então, eu queria estimular você nessa reunião. Vamos continuar lutando por aquilo que de fato importa, que é colocando a nossa vida na brecha para orar e interceder por aqueles nossos irmãos que sofrem. Lembre-se primeiramente de uma coisa, a oração é uma questão de relação sua e minha com Deus. Então eu não oro por uma questão de que eu preciso fazer como uma demanda e um dever, mas como um privilégio. Olha só que privilégio Deus nos deu. Ele é soberano, Ele é Senhor, e Ele poderia muito bem continuar operando nesse universo sem a minha e a sua intervenção. Porém, Deus, Ele escolheu a mim e a você para interceder. E Ele escolheu muito mais, para que através da oração nós pudéssemos ter com Ele uma relação de fato, de verdade. Então não tenha dificuldade de falar com Deus. John Piper ele fala o seguinte, que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, as mídias sociais será de fato no dia do juízo um motivo porque as pessoas não oraram com Deus, porque não tiveram tempo para orar. Nós gastamos muito tempo nas mídias às vezes, eu vejo irmãos e irmãs afundados nas mídias, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo mais, mas falam que não tem tempo para orar com Deus. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de foco. Certamente, quanto mais nós estivermos orando, certamente mais bênçãos nós receberemos de Deus e com certeza todo o seu povo receberá e será contemplado nessa direção. Então, meus irmãos, nessa manhã, aqui de quinta-feira, nós estamos aqui com vários pedidos de oração que nos foram colocados e esse é um trabalho do relógio de oração que é feito todos os dias. Todo dia nós temos pedidos que chegam para a igreja, para a oração, para você que é um intercessor, você sabe muito bem disso.
Então, de pessoas que são da igreja, gente fora da igreja, do nosso convívio relacional, nossos amigos, parentes, enfim. Temos aqui, por exemplo, dia 25, né? Família da Luciana, né, pela conversão, Elizabeth, né, e Marildo, conversão, câncer, Vitor, né, pela conversão, depressão, o Alexandre Sintra, Renato Duarte, pela depressão, o Alídio, né, diabetes, né, problemas cardíacos também, Giancarlo, né, fortalecimento, Maísa, doença aí, autoimune, a nossa irmã Selma, né, dores na coluna, Silvinha, né, saúde física e fortalecimento, o Lucas, Zé e Lohane, pelo Covid-19, e o bebê, né, João César, recém-nascido. Pela SIDA, né, pelo câncer, recuperação do infarto, Cibele, suspeita de Covid, o Josilvan, Geni e Vilton, saúde física e fortalecimento, a Carolina, né, pelo Covid, que está entubada inclusive, e temos aqui também até motivo de gratidão, nossa irmã Lilian, que foi completamente curada pelo Covid, a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração. Então nós queremos continuar motivando a você e que sejamos motivados nessa direção. A oração tem poder, queridos. Se não fosse assim, Cristo não teria ocupado a maior parte do seu tempo ministerial para orar. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus foi escolher os seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando, para mostrar para a gente que decisões que nós tomamos na nossa vida não são simples. E muitas vezes nós estamos decidindo segundo a carne e não segundo Deus. E nós temos que orar sim, porque Deus é que dá a direção para a nossa vida. Jesus, na condição de Deus, ele podia muito bem ter escolhido, como ele sempre sabe, mas ele fez questão de mostrar para nós que ele passa uma noite inteira orando, para dizer que decisões que são importantes nas nossas vidas não podem ser tomadas conforme a carne e os nossos pensamentos, mas segundo a direção de Deus. Então, Júnior, Deus abençoe sua vida na direção do ministério. Irmãos intercessores, sejamos fortes nisso. Vamos continuar firmes nessa direção, nessa batalha de fé, porque nós cremos que o nosso Deus, como diz o apóstolo Paulo, é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, do que o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E eu quero encerrar essa nossa devocional, essa nossa meditação, dizendo que Paulo fala para nós em Romanos 8, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O que significa isso? Que nós estamos tomando posse de uma vitória que não foi nós que conquistamos, foi Jesus. Ele venceu a morte na cruz, ele venceu o pecado na cruz e nos deu a vida eterna. E nós tomamos posse de todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Então eu quero orar por você também nessa hora que perdeu um ente querido, você que está sofrendo por alguma dificuldade na família, por uma relação conjugal difícil que não muda, de repente um esposo que não busca mesmo uma relação com Deus. E olha só, somente uma palavra aqui para você que é esposo, que é esposa. Tomemos cuidado daquilo que é a nossa vida conjugal, com os nossos filhos, porque certamente, irmãos, a coisa mais importante é tomar cuidado do nosso vida espiritual, e muitos maridos não estão fazendo isso, muitas mães não estão fazendo isso. Oremos pelas nossas casas, tenhamos assim, sabe, como prerrogativa, uma vida devocional em casa, de verdade, de fato. Se nós queremos ser abençoados por Deus, que a nossa casa vá bem, que o nosso casamento continue dando certo, nós não podemos abrir mão da oração, queridos, na nossa vida. Então que Deus nos fortaleça nessa direção, nesse ministério, continuemos orando e nós teremos que chegar ao dia em breve, que tudo isso será um passado distante. Não para que tenhamos um alívio e vivamos uma vida relaxada. Pelo contrário, para que Deus purifique essa igreja e uma vez assim purificada, nós possamos viver depois dessa pandemia de forma muito mais consciente daquilo que de fato é uma vida com Deus. Deus te abençoe nessa manhã, te abençoe nesse dia, te abençoe em todo e qualquer momento da sua vida e que nós possamos realmente voltar sempre o nosso coração para o Senhor, que pode fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Se aquele juiz iníquo resolveu de uma forma com motivação errada, o nosso Deus não, ele é justo. E ele sempre resolverá e atuará com a melhor das motivações, a sua honra e a sua glória. Deus te abençoe, queremos orar com você. Pai, nós louvamos o teu nome, que a tua palavra nos dá, ó Deus, a direção para aquilo, Pai, que precisamos em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, derrame graça, Pai, sobre esse ministério de oração da 8ª Igreja. Temos aqui, ó Deus, o relógio de oração, temos o ministério das mulheres de fé, ó Deus, homens e mulheres que oram neste lugar. O Senhor tem contemplado, ó Pai, com misericórdia e graça, com poder, ó Deus, com milagres, com sinais, a oração do teu povo aqui, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Pedimos a ti, ó Pai, que continue direcionando a nossa vida, Pai, para que nós jamais esqueçamos daquilo que é o essencial, Deus, que é a oração. Que possamos, ó Pai, ter o privilégio, Senhor, de orarmos, de falarmos com o Senhor, de colocarmos, ó Pai, diante de Ti as nossas ansiedades, os nossos temores, mas também, ó Pai, a nossa certeza, a nossa alegria e a nossa confiança em Ti. Pai Celestial, nos dê, ó Deus, a bênção. Oramos agora por aqueles irmãos, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, de uma cura pelo Covid, do câncer, ó Deus, de um fortalecimento espiritual. Ó Pai, nós oramos por aqueles irmãos que estão precisando, ó Pai, de armar uma porta, ó Pai, de trabalho, sustento financeiro. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de todo o seu povo, quer seja, Pai, na área espiritual, na área emocional, na área psicológica, na área financeira, no trabalho, na saúde. Pai amado, nós confiamos e cremos que o Senhor, ó Pai, é um Deus que cuida do seu povo, como pastor apacenta das suas ovelhas e o conduz elas, ó Pai, a lugares tranquilos. Nós estamos, ó Pai, plenamente confiantes em Ti. Pai, nós não precisamos de nenhum outro Deus além do Senhor. E nós entregamos agora esse tempo de devocional e essa lista aqui de oração da Tua presença e clamamos a Ti. Venha, Pai, sobre nós. Oramos assim com o nosso coração grato e confiante, em nome de Cristo Jesus. Amém.